Fala pessoal, em um dos podcasts mais especial desse podcast aqui, estamos hoje com a Beth, a nossa presidente da ACP. E Beth, seja muito bem-vinda ao podcast de Liderança para Negócios. Poxa, eu que fico honrada por esse convite, agradeço estar aqui. É sempre bom a gente bater um papo sobre a CP e sobre o Pará. Legal. Eu vou só explicar o que é o podcast. Esse podcast é um podcast especial, né? A gente tem 7 podcasts na nossa base e um dos nossos podcasts é só para tratar com as lideranças, entender o que é que está acontecendo, o que é que tem de foco para o mundo empresarial, né? Dos empreendedores, né? Então a gente traz esse movimento para a gente conectar todas as pontas, tá? E aí, Beth, eu quero lhe fazer uma pergunta, assim, de primeira para quebrar gelo. É a pergunta que a gente faz para trazer até um pouco de humor para o nosso podcast, tá? Mas hoje, qual é a comida paraense que a senhora acha que tem mais a ver com o Pará? Olha, eu tem 2. Eu não vou conseguir dizer uma, Aham. mas eu te digo assim, primeiro para mim é o pato, acho que o pato no tucupi, o jambu, remete muito às nossas florestas, remete muito à nossa essência, à nossa criação. Eu amo pato no tucupi. As pessoas quando vêm, é muito bacana a gente poder "Mas o que é tucupi?". "Não, pega a mandioca, rala, espreme". "Mas o que é jambu?". A boca treme. Então, já começa, toda essa fantasia. E a maniçoba, que é um prato absolutamente Ah, fora, do contexto. A maniçoba, eu digo que ela visualmente ela não é muito atrativa, ela meio que assusta. E depois, eu mesma vou te contar um segredo, só para nós, gente. Eu passei 30 anos da minha vida sem provar maniçoba, sério? porque eu sou uma pessoa visual. Se eu olhar para aquilo e não gostar muito da cara, eu tenho dificuldade de provar. E hoje eu amo maniçoba, e depois que eu provei, eu nunca mais deixei de comer. Então, assim, a maniçoba e o pato, para mim, são os grandes símbolos da nossa culinária, que remete às nossas raízes, aos nossos indígenas e à nossa essência. Beth, a senhora é paraense? Sou, Que sou. legal. Então ficou 30 anos. Fiquei. Eu não sei se foram Caramba! 30, mas foi quase 30 da minha vida sem coragem de provar a maniçoba, porque eu achava muito feia. Mas hoje eu acho linda, porque eu amo. É fantástica. E a gente entrando agora sobre a liderança na ACP, em 200, esse é o seu segundo mandato, né? Sim. E em pouco mais de 200 anos, nunca tinha tido uma mulher na liderança da ACP. Hoje, como é que a senhora se sente nesse papel? Olha, Modesto, eu vou te ser bem franca. Eu estou na associação comercial há 30 anos. Então, depois que eu comecei a empreender, estive numa instituição financeira durante 20 anos. E quando eu decidi empreender, eu entrei na associação comercial pelas portas do Conselho da Mulher Empresária. E a partir daí a minha vida tomou um outro rumo. Eu vejo a associação comercial muito importante na formação. E claro, eu entrei no Conselho da Mulher Empresária, eu assumi vários cargos ao longo dessas 3 décadas quase. E eu te digo assim, nunca foi exatamente o meu desejo ser presidente da CP, porque quando eu entrei era tão distante isso, gente, era tão longe uma mulher, pensar em assumir a presidência da associação comercial, porque meio que a gente achava que a gente não ia ter condição. E as coisas foram acontecendo, eu não posso te dizer que eu tive muitas dificuldades, mas o fato de ser mulher, o fato de assumir a presidência de uma entidade empresarial e com um ambiente naturalmente masculino é sim um desafio, tá? Não só dentro da associação comercial, como fora, tá, gente? A maioria das entidades empresariais hoje são presididas por homens, historicamente foram presididas por homens. Então, você precisa, sim, ter um pouco mais de estratégia, você precisa buscar furar bloqueios, o que as mulheres sabem fazer bem. Então a gente acabou que foi. E eu vou te dizer que hoje, não vou te dizer que eu sou excluída, ou eu tenho muita dificuldade de penetrar. Não. Eu acho que hoje a gente já provou que competência independe de usar saia ou calça.
tem a ver com comprometimento, tem a ver com organização, tem a ver com desejo de estar. Nesse movimento, a senhora encontrou algum grande desafio? Um desafio que a senhora conseguiu vencer? Olha, eu já até falei um pouquinho nisso. O maior desafio é você provar que você é capaz. Uhum, No início, as mulheres elas precisam correr o dobro para chegar no mesmo lugar, porque você parece que precisa o tempo todo provar que você merece estar ali. Eu fui a primeira mulher a assumir a presidência da Associação Comercial em 202 anos. É muita coisa. Então, é lógico que a gente sente frio na barriga, é lógico que a gente fica o tempo todo, meu Deus, eu vou corresponder à expectativa das pessoas, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Então, esse é o grande desafio. Foi o grande desafio de você o tempo todo precisar de alguma maneira, direta ou indiretamente, mostrar que você é capaz e que você tem competência para estar ali. entendi. E a ACP hoje ela é uma instituição que ela tem como base apoiar o empreendedor paraense, né, o empresário paraense, né. Tem uma frase, tem um dizer aqui ó, a casa do empresário paraense, eu acho isso fantástico, porque tem como eu olho para essa frase, eu penso assim: "Ah, é aquela casa onde tem a matriarca que recebe todo mundo e cuida das pessoas", eu tenho essa visão quando eu vejo essa frase, né. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho também de como é que a CP hoje, né, até para as pessoas que não conhecem, entenderem um pouquinho mais, como é que a CP hoje trabalha com esse apoio ao empresário paraense? Olha, você tem toda a razão. A CP é sim a matriarca. E para você ter uma ideia, a maioria das entidades empresariais do Estado nasceram dentro da associação comercial. São 202 anos de protagonismo. Nós temos o nome Associação Comercial, gente, mas nós não somos mais só comércio há muito tempo. Somos hoje uma entidade multissetorial que tem na nossa base comércio, indústria, serviços e agro. Portanto, nós, ao longo da nossa história, nós tivemos passagens muito importantes, fomos protagonistas de muitas passagens importantes na história do Pará, na história da cidade de Belém. Então, você tem toda a razão, é meio que uma matriarca, sim, que acolhe. Mas independente disso, Modesto, a ACP hoje tem muitos braços. A ACP foi a primeira entidade que começou a estratificar a sua ação, a segmentar a sua ação para poder ter um foco um pouquinho mais efetivo. E aí nós criamos há 35 anos um conselho de jovens empresários, que era o objetivo era formar lideranças e trazer para dentro da nossa casa jovens de até 40 anos que Hum, estivessem entrando no mercado de trabalho. Nós, logo depois, há 30 anos, fundamos o Conselho da Mulher Empresária, e aí o foco é no empreendedorismo feminino, mostrar para essas mulheres como que elas podem se capacitar melhor, que elas têm condição sim de ter seus próprios negócios, de seguir trabalhando. Aí você podia me perguntar, mas por que que mulheres são diferentes de jovens, são diferentes de homens? Porque são. Porque tem necessidades diferentes, porque tem olhares diferentes. Então, a CP teve essa sensibilidade de segmentar essas ações. sim. Para além dos 2 conselhos de jovens e mulheres, nós criamos um conselho de câmaras setoriais, que a gente discute segmentos. Hoje a gente tem cerca de 14 câmaras setoriais que discutem segmentos da economia. Eu tenho uma câmara de educação, que são só os empresários de educação. Eu tenho uma câmara de seguros, eu tenho uma câmara de turismo, eu tenho uma câmara de gastronomia, eu tenho uma câmara de meio ambiente e sustentabilidade, uma câmara de mercado imobiliário, uma câmara de tecnologia e por aí vai. Então, são 14 grupos de pessoas dentro das câmaras setoriais que estão discutindo a melhoria de cada segmento. A gente tem uma universidade corporativa que é o nosso grande braço de educação. E aí é um grande guarda-chuva que abriga toda a área de capacitação, encontro, network, relacionamento que a gente tem. E temos uma Câmara de Mediação e Arbitragem. Então, eu precisaria de pelo menos mais uns 5 podcasts para a gente detalhar um pouquinho todos os braços que a gente tem e quais são as ações que a associação comercial tem. Mas eu te finalizo dizendo que no nosso estatuto tem muitos objetivos.
mas tem um, se eu pudesse escolher só um, eu te diria que a nossa missão é melhorar o ambiente de negócios. É desenvolver todas as ações possíveis para que o setor produtivo, para que os empresários, para que os empreendedores possam ter um ambiente fértil, um ambiente acolhedor para se desenvolver. Essa é a nossa maior missão. Legal. A gente criou uma missão muito parecida pra gente, que é transformar o empresário, o empreendedor paraense em protagonista no mercado. Porque a gente sentia também, né, muita tanto que a gente pega o pequeno e traz ele, faz uma matéria com o pequeno, né, que às vezes uma TV, uma grande, imprensa não acaba dando atenção para aquele pequeno empreendedor, empresário que está ali ralando todo dia, né. É isso, Então a é gente isso. tem essa sensibilidade também com nesse movimento. E hoje, quais são as principais demandas do empresário paraense que a senhora enxerga, né, que o mercado passa, né, o empresário em si, né, os problemas que ele vive, né, que a gente costuma saber que são, né, direcionados. Eu lhe disse que a nossa maior missão é melhorar o ambiente de negócios e eu te digo que, de longe, nós temos muitos problemas para empreender no Brasil. Não é Muito, fácil né. empreender no Brasil. Mas, de longe, tem alguns que saem correndo na frente, e um deles é a alta carga tributária. A gente tem tido muito trabalho, e aí eu falo não associação comercial somente, mas todas as entidades empresariais têm trabalhado muito para buscar essa adequação para que nós possamos ter um ambiente produtivo fértil no Brasil de desenvolvimento. Nós temos muito, defendido, e isso já é um mantra, que o melhor programa social é um emprego. Uhum. E o empresário é que gera emprego e renda. E, no entanto, o empresário é que tem mais dificuldade para fazer isso de forma efetiva. Então, essa de longe é talvez a maior dificuldade que a gente tem, é o maior desafio. O tempo todo a gente está discutindo essa altíssima carga tributária. Eu estou falando tributo de uma maneira geral, em todos os níveis, Uhum. federal, estadual e municipal, que a gente tem. Então, e claro, outras tantas possibilidades, que é uma série de outras questões de mercado que a gente está aí o tempo todo, de mobilidade. Para você ter uma ideia, a gente tem um grupo, das entidades empresariais que está muito apoiando e estimulando que a Ferrogrão, por exemplo, saia. A gente tem uma questão de mobilidade muito difícil aqui. O alto custo que a gente tem, o alto custo amazônico, o alto custo Pará, nós estamos muito longe dos centros de distribuição. Então, o nosso custo ele é maior porque tudo para chegar aqui demora mais, tem um custo a mais e, portanto, pesa mais no bolso das pessoas. Então, meu amigo, são muitas as dificuldades e o que as entidades empresariais fazem é exatamente isso: estarmos atentos, estarmos discutindo para mitigar esses efeitos dessa carga tributária tão desigual e tão cruel que a gente tem no Brasil. A gente vai ter um evento agora do Conjovem que tem um pouco dessa pegada, né. A senhora podia falar um pouquinho do Feirão do Imposto? Claro, esse evento do Feirão do Imposto, em que a gente monitora o impostômetro, gira exatamente em torno dessa temática, né. No Brasil, diferente, de países como os Estados Unidos, por exemplo, nós não temos muito a noção de quanto que a gente paga de imposto em cada coisa. Nos Uhum. Estados Unidos não, você no teu cupom fiscal está discriminado qual é o custo do produto e qual é o custo do imposto. No Brasil, a gente tem tentado muito divulgar, mas ainda não é claro para o consumidor que na hora que ele compra este microfone, que custa 30, quanto é efetivamente o custo do microfone, eh, quanto são os encargos. Então, assim, o Feirão do Imposto ele tem muito essa missão, esse olhar para demonstrar à sociedade
o altíssimo custo Brasil que nós temos, o altíssimo custo da carga tributária. Então, é uma série de ações que acontecem num determinado período, que todos os anos o Conjove lidera, capitaneia e mostra para a população que a gente tem que fazer alguma coisa, que a gente tem que conversar, que a gente tem que falar, mas, sobretudo, que a gente tem que se apoderar dessa informação. Qual é, afinal, o custo de cada coisa e qual é o custo do custo tributário no Brasil? Legal. Antes da gente entrar na pauta COP, que eu sei que a senhora está muito envolvida, eu vejo muita coisa da senhora falando de COP. Eu tenho um presente de um patrocinador nosso, né? Ele trouxe um presente especial para a senhora, Morana, do Pátio Belém, Poxa, muito né? obrigada, muito Trouxe um obrigada. presente fantástico para a Muito senhora. obrigada. Não tem como não gostar de alguma coisa da Morana. Eu A sou Morana é cliente da fantástica. Morana e eu fico muito feliz do quanto eles cresceram, do quanto eles estão efetivamente aí ampliando essa ação no mercado. Então, muito obrigada desde já aí a nosso patrocinador, a Morana. Legal. E entrando em COP, né, para a gente já entrar falando da sua expectativa. Quais são as suas expectativas para a COP como um todo, do que vai acontecer durante esses 15 dias aqui em Belém? Olha, tu entraste no assunto COP, eu vou precisar de mais 3 horas e meia para a gente falar sobre esse tema, porque assim, eu sou uma grande entusiasta desse momento, porque eu acredito muito que isso é uma grande oportunidade. E é assim, eu não entendo a COP, o evento COP em novembro, eu entendo a COP como um grande vetor de desenvolvimento e de possibilidades que não vão acontecer, que elas já estão acontecendo. Aqui dentro da associação, nós já em meio de 23, quando nós soubemos que a COP ia ser aqui, começamos a nos organizar, começamos a reorganizar a Câmara Setorial de Turismo e de Gastronomia, começamos a demonstrar para o setor produtivo que isso era uma oportunidade e que, ainda que nós estivéssemos com grandes dificuldades, ainda efeito da pandemia, era o momento de nós nos estruturarmos, investirmos nos nossos negócios, investirmos no atendimento, porque era uma grande chance de nós virarmos essa chave. E, de fato, viramos essa chave. Nós não vamos virar a chave, gente. Nós já viramos essa chave. Eu não sei até onde essa chave vai ser virada, mas ela já virou. A gente já tem turista na cidade de Já, domingo a muito. domingo. A gente já não tem nenhum dos nossos espaços de evento disponíveis. Nós estamos com um nível de turismo de negócios e turismo com foco em sustentabilidade absurdo. Então, assim, o movimento ele é extremamente importante para nós, tá? E aí eu estou falando para nós, setor produtivo, especialmente da cadeia do turismo, e aí, quando eu falo cadeia do turismo, Modesto, eu não falo só de hotel, bar e restaurante, que é o que está na nossa cabeça, tá, Aham. gente? Eu falo de hotel, de bar, de restaurante, de, de pequenos negócios, de aplicativos, de táxi, de aeroporto, de barco. Eu estou falando, tá? De pequenos restaurantes de comida, de lembranças, de experiências amazônicas, que é o que a gente tem de melhor a mostrar. Então, eu sou sim uma entusiasta, eu acho que nós estamos num momento que eu olho para frente e eu não vislumbro outra possibilidade como essa. Nós jamais teríamos o nível de investimento federal em Belém e no estado do Pará que nós estamos tendo agora se não fosse a COP. Não teríamos. Investimentos da Itaipu Binacional, investimentos do BNDES, do BID, do Banco Mundial e de tantas outras instâncias importantes de uma vez, nós só estamos vivendo esse momento por causa da COP. Porque a COP, ela não é um evento do Brasil, ela é no Brasil, mas ela é um evento da ONU. Então, nós todos somos partícipes desse processo como país sede, como Estado sede, como cidade sede. Mas ela é um evento da ONU. E o Brasil, pela primeira vez, se discute Amazônia na Amazônia em 30 anos de COP, gente. Então, E é todos os anos muito, falam, né, da não, Amazônia e todo nunca mundo tinha falado. Amazônia, o mundo inteiro
tem alguma opinião sobre a Amazônia, sem conhecer a Amazônia, sem entender a Amazônia e sem saber como é que a gente vive e como é que a gente trabalha aqui, mas, sobretudo, qual é a nossa contribuição para o Brasil e para o mundo. Então, eu te digo assim, não vejo outra possibilidade tão alvissareira. Nós estamos aí com muitas obras que vão deixar legado para a cidade. A maioria esmagadora das obras deixarão legado. Ninguém aqui está fazendo obra para maquiar a cidade, a despeito do que algumas pessoas acham. Ninguém aqui está fazendo obra de 1,99, que depois vai ficar um elefante branco aqui, depois da COP, não. Todas as obras vão ter uma destinação depois que a COP acabar e for embora. Então, eu te digo, honestamente, eu vejo isso, eu olho para todos os lados e, de toda forma, esse é um grande caminho de oportunidade. O que nós queremos é que o Brasil, mas sobretudo o Pará e a cidade de Belém retome a rota turística mundial. A gente vai entrar de novo na rota turística ordinária de cruzeiros de transatlânticos. As pessoas que vão vir para a COP, elas vão se encantar com a nossa cidade, porque a Uhum. nossa cidade é encantadora. Mesmo com todos os nossos problemas, tá, gente? Problemas de uma cidade que está há décadas aí, com um bando de demandas atrasadas. Mas elas vão se encantar e elas vão voltar. E elas vão voltar com seus amigos, elas vão voltar com a sua família e a gente vai fazer essa roda girar. Então, mais uma vez eu te digo, sou um entusiasta, acredito muito, tenho trabalhado muito. Quando eu digo tenho a associação comercial, as entidades empresariais, para fazer dessa COP a melhor que a gente puder. Vamos resolver todos os problemas da cidade? Não vamos. Não vamos. Mas estamos trabalhando incessantemente para resolver tudo o que nós pudermos resolver. Para minorar, para mitigar, para nos envolver. Então, quando meus amigos dizem para mim, lá vem a Beth falar de COP, eu digo, é isso mesmo. Todos nós deveríamos falar de COP, Total. porque isso é uma oportunidade ímpar na nossa história e na nossa vida. Então, vamos falar de COP, vamos nos envolver com a COP. A COP não é do Brasil ou do governador ou do prefeito, é de todos nós. Portanto, quando aquele turista chegar, que a gente estiver na rua, vamos dar a informação direito, vamos levar ele bem, vamos fazer o que a gente sabe fazer. A gente não vai precisar fazer nada do que O a paraense gente já é faz, muito porque nós receptivo. somos um povo acolhedor. Nós somos, é capaz do sujeito, o sujeito não ter onde dormir e o outro levar o turista para casa dele para dormir. Eu não duvido, porque nós somos isso. A gente está habituado a acolher. Então, isso é nato nosso, a gente já é isso. Ninguém vai aprender a ser isso. Então, gente, vamos encarar essa COP verdadeiramente como uma enorme oportunidade e todos nós vamos ganhar. Tem duas palavras que eu acho que conectam a COP e todo esse movimento, que é o legado, que é o que está acontecendo na cidade, que vai ficar, né, o posterior, o turismo, todo esse movimento que está fazendo, e a história. Talvez esse legado não dure 100 anos, mas a história vai estar aí sendo escrita e vai durar por muito tempo. E eu tenho certeza que o que a senhora está fazendo hoje aqui é fantástico, e a senhora está entrando para a história, tanto do Pará, quanto da ACP, quanto de todo esse movimento, COP, todo esse movimento. Quando falarem daqui a 100, 150 anos, aconteceu a primeira COP, acredito que vai acontecer outras depois, mas aconteceu a primeira COP, mesmo com toda aquela dificuldade em Belém, mas eles foram lá e fizeram o melhor e venceram. É exatamente isso que eu creio. Eu não tenho nenhuma dúvida. E aí, quando eu digo que a história vai nos reconhecer, eu estou falando nós todos, não a mim, não a ACP, mas nós todos, porque estamos muito imbuídos do espírito de fazer acontecer. Eu não tenho nenhuma dúvida que as pessoas que vêm à COP, elas entendem que eles estão vindo numa COP da floresta, que eles estão vindo numa COP de uma cidade pequena, encravada na Amazônia, em relação a outros grandes centros que a COP aconteceu. Então, as pessoas não vêm para cá achando que vão estar em Dubai e vão Hum. achar Burj Al Arab aqui, vão achar hotéis de ouro, ou vão achar isso ou aquilo. Não, as pessoas entendem
que nós somos uma cidade amazônica. As pessoas não vêm para cá querendo achar castelos que elas veem na França, querendo achar águas do Caribe. Elas querem ver nossos rios. Elas querem saber se aqui tem jacaré, se tem cobra, se eu vou segurar num búfalo, se eu vou ver o encontro das águas e o que é que eu vou fazer. Então, são essas experiências amazônicas que nós também estamos muito imbuídos do espírito de garantir a essas pessoas. Mas eu te digo que tem uma coisa muito importante que está nos movendo nisso tudo, que é, pela primeira vez, mostrar ao mundo como é que nós vivemos. Que aqui, para muito além da Copa das Árvores, existem 30 milhões de amazônidas que precisam sobreviver com dignidade, que precisam estar aqui, que precisam ter o seu sustento retirado do seu habitat, que é a floresta. Nós não precisamos desmatar uma única árvore mais. Nós precisamos tornar produtivas as áreas que já estão antropizadas e precisamos que o mundo entenda que eles precisam financiar o sul global. Essa é talvez a maior. Tem dois grandes desafios que estão envolvendo a COP30. E não só por ela ser na Amazônia, mas primeiro é a questão da adaptação climática. Não tem como nós desconsiderarmos o que está acontecendo, gente. Quer seja as enchentes em Porto Alegre, o fogo em Los Angeles, as secas aqui e ali. Então, são evidências de tragédias climáticas que já estão aí. A gente não adianta você ser negacionista aqui. E como é que nós vamos nos adaptar a isso? Esse é o primeiro ponto. E aí, o segundo ponto é os países ricos, os países desenvolvidos assumirem o compromisso de transferência de tecnologia e de recursos para os países pobres, para que todos nós nos ajudemos e façamos um grande pacto global. Porque esse mundo é um barco só. Na hora que furou um buraquinho na Amazônia, não se iludam que todo mundo vai junto. Então, é um grande pacto global e nós acreditamos muito, estamos com uma expectativa muito positiva nos resultados dessa COP no Brasil. E aí, claro, na Amazônia, para liderar aí a transição ecológica mundial. Legal, Beth. E me conta, na COP, a CP já tem uma agenda dentro desse fluxo todo que vai Olha, acontecer? assim, Ou só quando estiver nós mais não perto? estamos ainda. A programação da COP, ela é construída pelo embaixador, pela ONU e pelo presidente da COP. Nós provavelmente não teremos um espaço dentro da COP, porque a COP ela acaba acontecendo em termos das discussões numa Blue Zone e numa Green Zone. A Blue Zone é onde se discutem a questão com os chefes de Estado, com os grandes negociadores, e a Green Zone acaba sendo uma área um pouco mais aberta, mas igualmente fechada, porque só poderão entrar as pessoas que se cadastrarem. Não que cada um de nós não possa se cadastrar. Mas o que, que vai acontecer na cidade? Nós vamos ter muitos eventos paralelos porque nem todos poderemos estar dentro da área do Parque da Cidade, tá, gente? Então, as discussões acontecerão na Green Zone e na Blue Zone, mas acontecerão em muitos pontos da cidade, com empresas, com negociadores, com entidades, e na ACP não será diferente. Então, nós teremos provavelmente muitos eventos na ACP paralelos, discutindo pautas de interesse do setor produtivo, mas essa programação ainda está um pouquinho longe de ser organizada, porque à medida que a gente for entendendo melhor esse evento, a complexidade dessa programação é que nós vamos nos estruturar. Mas que aqui acontecerá muita coisa, eu não tenho nenhuma dúvida Já está disso. acontecendo, Já né? está Já tem acontecendo, muita imagina coisa. na COP, né? Exatamente. Para a gente finalizar, eu tenho algumas perguntas, mais curiosidades minhas, Pois não. né? Eu queria saber o que é que a senhora consome na internet, no YouTube? Gosta de podcast? O que é que a senhora assiste no YouTube? Olha, presta atenção, eu já quase não Uhum. durmo, sabe? Porque eu quero assistir tanta coisa, eu quero ver tanta coisa. Então, aquilo vai acontecendo. Eu te confesso que a gente está numa agenda aqui muito pesada.
porque muita gente tem nos procurado, e aí eu estou falando de empresas multinacionais, eu estou falando de delegações de vários países, eu estou falando de uma série de demandas, porque é inegável que os olhos do mundo se voltaram para nós. E aí chegou o ano da COP, nós estamos a 6 meses da COP. 6 meses é um pulo. Então, eu te confesso que eu tenho tido muito pouco tempo para consumir muita coisa. Então, uma coisa vai puxando outra, um link, aí eu quero ler a segunda carta do embaixador, que é enorme, mas aí eu quero ver alguns eventos de sustentabilidade. Aí tem uma parceira nossa, que é a Anshan de São Paulo, que liga que vai fazer um evento aqui. Então, assim, eu consumo muita coisa dentro das possibilidades do meu tempo agora. Tá? Mas assim, a gente aqui também tem as nossas redes sociais são muito Uhum. ativas. Então tem muita coisa acontecendo. Para você ter uma ideia, hoje a maioria dos nossos eventos externos eu não consigo estar. Tu dificilmente vais me ver no happy hour ou no almoço, porque é tanta coisa que está acontecendo e tanta agenda que a gente está se dividindo, mas eu não consigo estar em todos os eventos. Então, assim, o meu consumo é geral, porque eu vejo tudo que me interessa Não tem nada. dentro daquela possibilidade. E para ler, eu leio em diagonal. Eu já consigo aprender. Tem um texto de 5 folhas, eu não tenho tempo para ler texto de 5 folhas. Então, eu vou fazendo assim. Vai ter algum lugar que me interessa, eu paro e leio melhor. Isso são estratégias que a gente vai fazendo para dar conta de tudo que a gente quer saber, de tudo que a gente quer ler. Só para finalizar, leitura, indique um livro pra gente. Jesus amado. Não estava na pauta. Muito medo. Eu tinha acabado de receber, eu hoje ando lendo tanto sobre sustentabilidade, eu não sei nem os livros que eu posso te dizer aqui. Eu vou ficar te devendo, mas eu Tá, tudo bem. prometo que eu vou depois te dar uma listinha aí, porque tem a ver muito com o motivo. Ok, um Sim. outro momento era gestão, agora é sustentabilidade, agora é gestão ESG para mostrar, por exemplo, a pauta que eu hoje mais quero que o meu público leia é sobre ISG. ESG, gente, nada mais é do que governança social e corporativa. Mas o que que eu quero? Que as pessoas busquem essa informação, porque o meu público maior aqui na associação comercial é micro e pequeno. São micro e pequenas empresas. E aí, para desmistificar isso, gente, não, governança não é para mim. Eu tenho só uma lanchonete que tem 3 funcionários. Ok, governança é sim para você. Porque se você tiver uma governança melhor, você vai ter um melhor controle de estoque. Você vai ver o dia melhor para você comprar suas coisas no supermercado. Você vai ordenar melhor, você vai administrar melhor o teu estoque, o teu atendimento e aí você vai ganhar mais dinheiro. Então, isso é governança. Não é nada demais, não tem fórmulas mirabolantes. Então, a gente está muito num processo, Modesto aqui, de mostrar para o pequeno, para o micro e pequeno, para a micro e pequena empresa, que SD é para ele sim, Uhum. que SD é para micro e pequena e que se ele adotar a gestão de risco SD, ele vai faturar mais, ele vai melhorar, ele vai desenvolver e ele vai crescer. Então, essa é a leitura que eu quero que as pessoas façam. E podcast fantástico. Beth, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por receber a gente aqui na CP. É um momento muito feliz para mim. Eu tenho muita admiração pela CP há muitos anos, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem, né, final e aí a gente encerra. Olha, gente, primeiro eu agradeço muitíssimo a gentileza do convite. Eu digo para vocês assim, cada vez que eu tenho um momento como esse num podcast, eu fico tão feliz, porque assim, eu consigo falar, porque tudo que eu estou falando aqui para vocês são coisas que eu verdadeiramente acredito. É um momento que a gente está vivendo que não é só importante ao visareiro, para a associação comercial, mas para todos nós. Então, eu acredito muito, eu acho que nós todos devemos aproveitar e viver esse momento. E, de novo, aqui não se trabalha para a COP ou para o governo do estado ou para o governo federal. Aqui se trabalha
para o empresário. Esta é uma casa de empresário. Aqui se trabalha para que o setor produtivo possa prosperar, possa se desenvolver e possa ter um ambiente mais acolhedor e mais fértil de negócio. Então, para você que é nosso cliente, que é nosso empreendedor, ou que nem é empreendedor, mas quer ser empreendedor, essa é a sua casa. Vem aqui e com certeza aqui vai ter algum evento, alguém respondendo alguma coisa que você quer saber. É isso aí, pessoal. Com essa mensagem, eu me despeço de vocês. Muito obrigado. Tchau.